Olá, seja bem-vindo à nossa aula Automatizando Processos com Macros. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender como automatizar um processo, de cadastro de clientes. Basicamente, a gente tem aqui uma planilha, uma planilha secundária aqui embaixo chamada clientes, que contém uma lista com nome, telefone, e-mail e profissão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma mini interface aqui, que o usuário vai preencher os dados, vai clicar em um botão cadastrar e os dados que ele preencheu aqui vão ser trazidos aqui para baixo automaticamente, no nosso, o que seria um mini banco de dados, né? É um exemplo bem simples, não é nada complexo, é mais para a gente fixar o conteúdo mesmo de gravação de macros. Então vamos automatizar esse simples processo. O primeiro passo então é a gente criar a nossa mini interface gráfica, né? Então vou escrever aqui nome, vou escrever telefone, vou escrever e-mail e profissão. Para deixar a interface um pouquinho mais bonitinha, vou colocar aqui nesses quadrinhos uma borda e deixar eles sem preenchimento. Então, vim aqui, bordas externas e sem preenchimento. Beleza, já ficou com uma carinha de interface, né? Eu vou vir aqui agora na guia desenvolvedor, não vou gravar macro ainda, vou só adicionar um botão. Vou clicar aqui, conforme a gente viu no outro vídeo, inserir e vou inserir um botão. Aí ele vai pedir para a gente, como é automático, sempre que a gente insere um botão, ele já pede para a gente atribuir uma macro. Só que a gente não gravou nenhuma macro ainda nessa nossa nova planilha. Então vou só clicar em cancelar para ele só incluir o botão vazio mesmo. Aí depois a gente atribui a macro. Então incluiu, vou alterar aqui o nome do botão para cadastrar. Beleza, criei aqui minha mini interface, né? O usuário então vai inserir os dados aqui. E quando ele clicar em cadastrar, os dados vão vir automaticamente aqui para a nossa lista, certo? Então vamos lá. Como o processo é inserir os dados na lista de cliente e não escrever os dados aqui, eu vou digitar uns dados fictícios e depois a gente grava a nossa macro para ela cadastrar lá na lista. Então vamos lá. Vou digitar aqui o nome João dos Santos. O telefone, vou escrever um telefone fictício também. O e-mail, também vou colocar um e-mail fictício. E vou colocar aqui também uma profissão fictícia. Certo. Coloquei os dados aqui do nosso cliente, que seria o João, né? Que a gente usa de exemplo. E agora o próximo passo é a gente gravar a nossa macro. Que a gente vai pegar esses dados e colar aqui na nossa lista de clientes. Então vamos lá. Bom, para essa gravação, a gente vai usar um recurso que a gente não viu na aula anterior, que é usar referências relativas, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente para que ela serve. Mas basicamente a função dela é gravar não com células travadas, mas com células relativas. Por exemplo, se eu estou selecionado aqui a célula D7 e quando eu começar a gravar eu selecionar a célula D9, ele não vai, quando ele estiver digitando o código, ele não vai falar que é a célula D9, mas sim que é duas células abaixo da D7. Ou seja, quando a gente inicia a gravação, ele pega a célula que está ativa e tudo que você fizer clicando, ele vai falar a posição referência dela a qual você estava ativa. Então, se eu estava na D7 antes de gravar, cliquei em gravar e vim para F7, ele vai falar que é duas à direita. Se eu vim para D9, que é duas para baixo. Então, ele não vai referenciar D9, ele não vai falar D9, ele vai falar que é duas abaixo. Então, é para isso que serve usar referências relativas, para a gente sempre trabalhar de uma forma dinâmica. Vocês vão entender mais para frente, eu vou explicar certinho quando a gente colar os dados lá. Então, vamos iniciar a gravação. A gente pode ou clicar aqui embaixo, nesse botãozinho aqui em gravar macro, ou a gente pode vir aqui em cima, na guia desenvolvedor, que para quem não viu o último vídeo, lá tem como habilitar a guia desenvolvedor. Então aqui na guia desenvolvedor a gente tem a opção de gravar macro. Então vamos lá. Cliquei em gravar macro, ele me pede para eu inserir qual o nome da macro, vou dar aqui o nome de cadastrar. Ok. O que eu vou fazer então? Opa, esqueci cliquei em parar a gravação porque eu esqueci de habilitar aqui, ó, usar referências relativas. A gente tem que clicar aqui.
porque a gente vai gravar uma macro com referências relativas. Então vamos lá. Cliquei aqui em usar referências relativas, gravar macro. Beleza. Vou dar aqui o nome de cadastrar. Como já tinha outra lá que eu cliquei, vou digitar aqui cadastrar 2. Ok. Já está gravando, iniciou o processo de gravação. Então vou selecionar aqui o nome, o telefone, o e-mail e a profissão. Vou dar um Ctrl C. Vou vir aqui na nossa planilha clientes. Vou selecionar a última célula da coluna B2, que aqui no caso é B1048576. Se você tiver com uma versão mais antiga do Excel, 2007, Excel 93, pode ser que tenha menos quantidade de linha. Mas a gente vai ver depois que é possível editar isso na edição de macros. Então, vim para a última linha, vou apertar Ctrl para cima, para ele voltar para a última linha preenchida. Então, ele está me falando que a última linha preenchida da coluna B é a linha nome. Depois que eu achei a última linha preenchida, eu dou uma setinha para baixo. Beleza, achei qual que é a próxima linha depois da preenchida. Quando eu for cadastrar outro cliente, ele vai falar para mim que a última linha preenchida é a 3. Aí, dando uma setinha para baixo, eu vou inserir o dado na 4. E assim sucessivamente. Sempre quando eu inserir um dado aqui, ele vai sempre, com esse processo de referência, ele vai sempre buscar a última linha e inserir abaixo. Então, eu achei qual que é a última linha preenchida. Vou apertar Ctrl Alt V. Vou selecionar aqui transpor. Por que transpor? Porque aqui no nosso quadro, na nossa interface, ele estava em linhas. E aqui ele está em colunas. Então, eu vou transpor para ele transformar linhas para colunas. E vou dar um OK. Pronto, ele copiou os dados aqui para a gente. Então, os dados que foram inseridos lá na nossa interface vieram para cá. Vou voltar aqui para a nossa mini interface, na planilha quadro. Vou apertar ESC, que é para ele tirar essa opção de cópia. Só a gente apertar ESC. Vou selecionar aqui a célula D7 e vou parar a gravação. Pronto, parei. Se eu clicar aqui novamente em cadastrar, vamos ver o que vai acontecer. Ó, não aconteceu nada. Por quê? Ele está pedindo para eu atribuir uma macro, tá vendo? Não atribuí nada ainda. Então, para atribuir uma macro, é só a gente clicar com o botão direito e vir aqui embaixo, ó, atribuir macro. Essa cadastrar normal é a que eu comecei errado, que não tinha usar referências. A cadastrar 2 é onde foi executado o processo. Então, vou selecionar aqui cadastrar 2 e vou dar OK. Certo. Vamos ver o que vai acontecer quando eu executar essa macro, clicando aqui no botão cadastrar. Ele piscou e voltou aqui para a célula. Vamos ver o que ele fez aqui em clientes. Ele colou errado, tá vendo? Ó? Copiou os dados errados. Isso acontece porque a referência relativa, ela sempre referencia na célula que você está ativo. Então, era para ele ter inserido novamente aqui o João aqui embaixo, só que ele inseriu as linhas amarelas. Então, vamos editar essa macro para ela funcionar corretamente. Eu vou escolher essa linha aqui já, que ele incluiu isso porque ele incluiu errado. Vou voltar aqui para o nosso quadro. Vou vir aqui em macros para visualizar nossas macros. Essa primeira aqui que eu tinha criado errado, eu já vou clicar aqui em excluir, porque ela está errada. Sim. Vou voltar aqui em macros. Vou vir aqui nessa que eu acabei de criar e vou editar ela para ela funcionar corretamente. Então vamos lá ver o que o Excel gravou, né? Cliquei aqui em editar. Bom, então vamos analisar o que ele está fazendo, né? A melhor forma da gente analisar é utilizando uma opção que chama depurar, que é a depuração. Que a gente pode fazer isso através da tecla F8, quando a gente estiver aqui no editor. Então, eu vou selecionar aqui e vou apertando F8 para ver o que ele vai fazer. Então, ele veio aqui, Active Cell A1, A4, A7. Vou dar um F8 para ver o que ele vai fazer. Ele selecionou aqui em cima, ó. Tá vendo? Selecionou errado. Por que ele selecionou errado? Porque como a gente usou referência relativa, ele está selecionando células relativamente à minha célula ativa. Então, vou parar aqui. Vou, por exemplo, selecionar... Vou deixar aqui em nome, ó. Vamos ver aonde que ele vai selecionar com a
com a referência de célula. Vou dar aqui um F8 de novo. Agora ele selecionou aqui embaixo, tá vendo? Só que ainda assim está errado. Eu vou ter que então selecionar a tecla D9. Quer ver? Vou clicar aqui em D9 e vamos ver se a macro vai executar certo. Selecionou as 3 primeiras, então a gente já sabe que para iniciar a macro eu vou sempre ter que clicar na célula D9, que essa é a minha referência relativa, o D9. Então, já editando a macro, eu vou digitar um simples comando aqui em cima, vou escrever range d9.select. Então, antes dele percorrer para outra programação aqui, para o código que a macro gravou, ele vai primeiro selecionar a célula D9, que é a nossa referência relativa para as outras execuções. Então, eu posso clicar aqui em qualquer lugar, ó, e vou colocar o código para depurar novamente, que a gente vai ver o que ele vai fazer. Ó. Então, vou apertar F8, selecionou a D9. Ó. Aí depois selecionou a D9, aí ele copia aqui. Então, continuando aqui, ele trouxe aqui para a gente esse Active Window aqui, só que esse Active Window nada mais é que a barra de rolagem. Quando eu fiz assim, ó, ele gravou da macro. Então, eu posso excluir esse Active Window, porque não tem tanto interesse no nosso processo de copiar e colar os dados. Então, o próximo F8, vamos ver o que ele vai fazer. Ele selecionou mais uma célula. Olha lá, ele deixou ativa a célula D15 e selecionou a última aqui, D18. Então, depois disso, se eu der um F8, vamos ver o que ele vai fazer. Deixou ativa a célula D12. Se eu der mais um F8, aqui a gente já pode ver, ó, Selection Copy. Beleza, copiou os dados. O próximo passo aqui que ele está mostrando para a gente que vai fazer é sheetsClient.select. Ou seja, ele vai vir aqui na clientes e vai selecionar. Então, vou dar um F8 para ele executar isso. Selecionou aqui a clientes. O próximo comando que ele está dando aqui, ó, é application go to reference 1048576. Ou seja, ele vai ir até a última linha do B, até a última célula, que é 1048576. Então, vou dar um F8. Ele foi até a última. O próximo comando que ele está dando é selection end xldown.select. xldown. Que esse daqui já era para descer no último. Não preciso dele aqui, porque eu dei um Ctrl para baixo, mas só de eu dar o 1048576, ele já vai para a última. Então, vou tirar ele daqui. Aí, o próximo comando aqui, ó, é selection end xlup.select. O que ele vai fazer aqui? Depois de eu ter ido até a última linha, eu vou dar um end xlup. O que esse end xlup faz? Ele volta até até a última célula selecionada no campo que você está percorrendo. Que é como se você desse um Ctrl para o lado ou um Ctrl para cima, para baixo, que ele vai te indicar até o último lugar que tem valor preenchido. Então, se a gente der o F8 aqui para ele continuar executando o código, percorreu até o último valor da coluna, que foi na célula B3. E por último, que a gente gravou aqui relativamente, é que depois que eu achasse o último valor, eu andasse uma célula para baixo. Então, vou dar um F8, vamos ver se ele vai fazer isso. E andou, ó, selecionou a célula B4, certo? Então, depois que eu encontrei a última linha vazia, o passo que eu gravei foi para ele copiar os valores transpondo. Então, vou dar um F8 para ele executar essa linha aqui em amarelo. Vamos ver se ele vai copiar esses dados. Copiou para a gente lá, conforme estava preenchido. Então, o próximo passo que ele está falando aqui é apenas selecionar a célula ativa. A célula ativa que está aqui é a B4. Então, ele vai deixar toda, ele vai selecionar ela. O próximo passo que está gravado aqui é sheetsquadro.select. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai voltar aqui para a guia quadro. Então, ele voltou aqui para a guia quadro. Percebe-se que está com a seleção de copiar. Então, eu tinha dado um ESC, lembra? Application.cut
copy mod igual a false. Então ele fez isso quando eu dei o ESC. Ó. Se eu apertar F8, deixou igual a false. E por último ele está falando active offset menos 11. Ou seja, ele vai selecionar 11 linhas acima. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, selecionou lá em cima, ó, mas eu não queria que selecionasse lá em cima, eu queria que ele morresse aqui na D9 novamente. Então vou pegar esse que eu tinha escrevido aqui em cima, range D9, e vou substituir aqui para a última linha. Range D9.select. Beleza, posso clicar aqui para parar a depuração do código. E essa foi a nossa macro. A gente acabou de editar ela com um breve ajuste aqui para ele sempre selecionar a célula D9 para buscar a nossa referência relativa. E vamos clicar em cadastrar para ver se ele está cadastrando certinho lá na nossa base. Então vou voltar aqui, cadastrar, cadastrou mais um, cadastrar, cadastrou mais um. Ele está cadastrando sempre o mesmo nome, que é o dado que está aqui. Mas se eu digitar aqui um outro nome, por exemplo, Maria Soares, vou digitar um novo telefone aqui. Vou digitar aqui outro e-mail também. E vou digitar aqui outra profissão. Se eu clicar aqui em cadastrar, vamos ver o que ele vai fazer. Piscou e morreu aqui na D9. Se a gente clicar aqui em clientes para conferir, cadastrou aqui a Maria Soares. Se eu clicar de novo aqui, ele cadastra de novo ela. Então, basicamente é esse processo, bem simples, apenas para a gente gravar apenas para a gente fixar esse conteúdo de gravação de macro e edição de macro. Nada tão complexo, mas que a gente já pôde perceber uma forma de automatizar. Se a gente tiver uma lista muito grande de contatos, não compensa a gente ficar indo lá na base para inserir o dado. É mais fácil eu criar uma interface que fica interativa para o usuário. E eu controlo melhor também. Então, basicamente foi isso o nosso vídeo. E obrigado.